Subteoria 2: o modelo triádico de enriquecimento. Toda aprendizagem existe em um contínuo que vai de abordagens dedutivas, didáticas e prescritivas, por um lado, até abordagens indutivas, investigativas e construtivistas, por outro. Este contínuo existe para aprendizes de todas as idades, desde pré-escolares até estudantes de doutorado, e existe em todas as áreas da atividade curricular. O contínuo também existe para a aprendizagem que ocorre no mundo fora da escola, o tipo de experiência que jovens e adultos buscam quando procuram novas habilidades para o seu trabalho ou para as atividades que realizam na cozinha, no jardim ou na oficina do porão de casa. Existem, é claro, ocasiões quando a abordagem específica cai entre os dois extremos do contínuo, mas com o propósito de esclarecer os principais fatores da aprendizagem indutiva e dedutiva. Vou tratar dos dois modelos como opostos polares. Ambos os modelos de ensinar e aprender são valiosos no processo geral da educação, e um programa escolar bem equilibrado deverá fazer uso das duas abordagens, bem como estratégias que usam uma combinação dessas abordagens. O modelo dedutivo de aprendizagem. Apesar de muitos nomes terem sido usados para descrever as teorias que definem os extremos do contínuo de aprendizagem, eu simplesmente me refiro a eles como o modelo dedutivo e o modelo indutivo. Apesar de o modelo dedutivo ser mais familiar para a maioria dos educadores, uma grande parte desse tipo de aprendizagem ocorre em salas de aula e outros locais em que a aprendizagem formal é exercida. O modelo indutivo, por outro lado, representa o tipo de aprendizagem que ocorre fora das situações escolares formais. Uma boa forma de entender a diferença entre estes dois tipos de aprendizagem é comparar a forma com que o aprendizado ocorre em uma sala de aula típica com a forma com que alguém aprende um novo material ou habilidade em situações do mundo real. As salas de aula são caracterizadas por horários relativamente fixos, materiais ou tópicos segmentados, conjuntos de informações e atividades predeterminadas, testes e notas para determinar o progresso em um padrão de organização que é amplamente dirigido pela necessidade de adquirir e assimilar informações e técnicas consideradas importantes pelos desenvolvedores de currículos, publicadores de livros didáticos e comitês que preparam listas de padrões. O modelo dedutivo pressupõe que a aprendizagem atual terá valor de transferência para algum problema, curso, meta ocupacional ou atividade de vida futuros. O aprendizado dedutivo está baseado principalmente no modelo de fábricas ou conceito de engenharia humana aplicada ao ensino. A teoria psicológica subjacente é o behaviorismo e os teóricos mais frequentemente associados a esse tipo de abordagem são Ivan Pavlov e Tordijk e Skinner. No centro dessa ideologia está a habilidade de produzir respostas desejáveis por meio da apresentação de estímulos desejados. Em cenários educacionais, essas teorias se traduzem por uma forma de treinamento estruturado com o propósito de aquisição de conhecimento e habilidades. Um currículo baseado no modelo dedutivo deve ser examinado em termos tanto do que é ensinado quanto de como é algo ensinado. Os efeitos instrucionais do modelo dedutivo são aqueles diretamente atingidos ao guiar o aprendiz em direções prescritas. Não há nada inerentemente errado com o modelo dedutivo. Contudo, ele está baseado em um conceito limitado do papel do aprendiz e não leva em conta as variações de interesses e estilos de aprendizagem. Também nesta abordagem, os alunos são sempre colocados no papel de aprendizes das lições e fazedores de exercícios, ao invés de na posição de investigadores autênticos e de primeira mão. O modelo indutivo de aprendizagem. O modelo indutivo, por outro lado, representa os tipos de aprendizagem que normalmente ocorrem fora das salas de aula formais, em lugares como laboratórios de pesquisa, ateliês de artistas, teatros, locais de produção de filmagem e de vídeos, escritórios de negócios, agências de serviço e dentro de quase qualquer atividade extracurricular.
nas quais os produtos, performances ou outros serviços são realizados. Os teóricos mais estreitamente associados à aprendizagem indutiva são John Dewey, Maria Montessori e Jerome Bruner. O tipo de aprendizagem defendido por esses teóricos pode ser resumido como a aquisição de conhecimentos e habilidades obtidos em atividades investigativas e criativas que são caracterizadas por três requisitos. Primeiro, há uma personalização do tópico ou problema. Os alunos fazem o trabalho porque eles querem. Segundo, os estudantes usam métodos de investigação ou produção criativa que se aproximam do modus operandi das práticas de profissionais, mesmo se a metodologia for de um nível mais básico do que aquele usado por pesquisadores adultos, cineastas ou empresários de negócios. Terceiro, o trabalho é sempre direcionado à produção de um produto ou serviço destinado a ter um impacto sobre o público em particular. A informação, conteúdo e as habilidades, processo, derivadas de situações de aprendizagens indutivas, se baseiam em requisitos do tipo precisar saber como e precisar saber fazer. Por exemplo, se um grupo de estudantes estiver interessado em examinar diferenças de atitudes relacionadas a códigos de vestuário ou namoro na adolescência entre dentro de vários grupos, por exemplo, gênero, série, estudantes versus adultos, eles precisam de certas informações de base. O que outros estudos revelaram sobre esses tópicos? Existe alguma tendência nacional? Outros países têm examinado questões relacionadas ao código de vestuário ou namoro na adolescência? Onde podemos encontrar esses estudos? Os estudantes precisarão aprender a desenvolver questionários autênticos, escalas de pontuação, marcar entrevistas e desenvolver habilidades de como registrar, analisar e relatar seus achados no formato mais apropriado. Por exemplo, de forma escrita, estatística, gráfica, oral ou dramatizada. Finalmente, eles precisarão saber como identificar públicos potencialmente interessados, as formas de apresentação mais apropriadas, baseadas no nível de compreensão de um público em particular, e como abrir portas para oportunidades de publicação e apresentação. A informação usada na aprendizagem indutiva é baseada no conhecimento chamado de conhecimento de agora, em oposição ao conhecimento do tipo a ser apresentado. Ele caracteriza a maioria das situações de aprendizagens dedutiva. A internet disponibilizou o conhecimento do tipo de agora, ao alcance dos aprendizes de hoje. A capacidade interativa da tecnologia atual permite aos estudantes irem além da simples leitura de textos e planilhas online. Esse exemplo demonstra como o conhecimento e as habilidades se tornam instantaneamente revelantes, já que são necessários para preparar um produto de alta qualidade. Todos os recursos, informações, programações e sequências de eventos estão dirigidos a essa meta, sendo que a avaliação, mais do que as notas, se tornam uma função de qualidade do produto ou do serviço como visto através de olhos de cliente, consumidor ou outro tipo de membro do público. Tudo que resulta em aprendizagem no laboratório de pesquisa, por exemplo, é para o uso contemporâneo. Portanto, procurar novas informações, conduzir um experimento, analisar resultados ou preparar um relatório ou apresentação é um ato de aprendizagem investigativo e orientado à ação. Podemos ver aqui a relevância do conhecimento de agora, já aqui mencionado. Esse tipo de aprendizagem difere da aprendizagem dedutiva e as habilidades desenvolvidas na aprendizagem investigativa têm mostrado os melhores resultados na preparação dos jovens para futuros produtivos e criativos. Resumindo, o modelo dedutivo tem dominado as formas pelas quais a maior parte da educação formal é exercida, e ainda assim a trajetória do modelo não tem sido tão surpreendente. Basta refletirmos por um momento sobre nossa própria experiência escolar para prontamente percebermos que, com a exceção das habilidades básicas ligadas à aprendizagem e à matemática, muito do material compartimentalizado aprendido para alguma situação futura, remota e ambígua raramente é usado nas nossas atividades diárias. Os nomes de generais famosos, as fórmulas geométricas, a tabela periódica
e as partes de uma planta aprendidas fora de uma situação aplicável do mundo real são, em geral, esquecidas rapidamente. Isso não quer dizer que a informação previamente aprendida não seja importante, mas sua relevância, sua significância e durabilidade para uso futuro é minimizado quando aprendido separadamente de situações que têm um sentido personalizado para o aprendiz. O modelo de enriquecimento triádico. Os três tipos de enriquecimento do modelo triádico foram formulados para trabalhar em harmonia um com o outro e a interação entre os tipos de enriquecimento que produz as propriedades dinâmicas representadas pelas setas, que são tão importantes quanto os conhecimentos individuais na obtenção das metas dessa abordagem indutiva de aprendizagem. O enriquecimento do tipo 1 inclui atividades gerais e exploratórias que expõem os estudantes a problemas, questões, ideias, noções, teorias, habilidades, em suma, possibilidades. Muitas vezes, esse tipo de enriquecimento serve como um catalisador para a curiosidade e a motivação interna. O enriquecimento do tipo 1 pode ser um método para estimular externamente os estudantes rumo ao rumo a um comprometimento e propósito interno. Essas atividades devem ser disponibilizadas a todos os estudantes. Uma ênfase do modelo que ressalta a filosofia por trás da concepção de superdotação dos três anéis é o que o comprometimento com a tarefa e a criatividade são cruciais para o desenvolvimento da potencialidade dos estudantes superdotados, que podem ser despertados para o desafio de formas inesperadas ou em momentos inesperados, dado o ambiente apropriado. O enriquecimento do tipo 2 envolve treinamento, tanto individual quanto grupal, em uma variedade de habilidades cognitivas, metacognitivas, metodológicas e afetivas. Esse tipo de enriquecimento prepara os estudantes para produzirem produtos tangíveis e ou gerarem soluções para problemas do mundo real por meio da ênfase no desenvolvimento de habilidades e coleta de informações. Não é suficiente ser curioso e se mobilizar rumo à ação. O indivíduo também precisa estar equipado para captar e usar os recursos para levar adiante uma ação. As atividades do tipo 1 destinam-se a capturar os interesses e inspirar os estudantes, enquanto que as atividades do tipo 2 destinam-se a ensinar os alunos a como sair da inspiração e partir para a ação. As atividades do tipo 2 são contingentes aos níveis de desenvolvimento dos estudantes e, como tal, devem variar em complexidade e sofisticação de acordo com a maturidade pessoal e acadêmica deles. Em geral, há cinco categorias de atividades do tipo 2, as quais podem ser consideradas como focalizadas em habilidades processuais. A. Treinamento cognitivo. B. Treinamento afetivo. C. Treinamento de aprendizagem de como aprender. D. Procedimentos de pesquisa e referências. E E. Procedimentos de comunicação escrita, oral e visual. As atividades de enriquecimento do tipo 2 também servem como pontos de entrada para o envolvimento em atividades do tipo 3. As atividades do tipo 3 são investigações individuais e em pequenos grupos sobre os problemas do mundo real. Os problemas do mundo real são aqui definidos como problemas que evocam um marco de referência pessoal para os estudantes, problemas em soluções ou com soluções únicas e problemas criados para ter impacto em um público-alvo específico. Assim como nas atividades do tipo 2, a sofisticação e profundidade das atividades do tipo 3 são contingentes aos níveis de desenvolvimento dos estudantes. Independente do nível de influência e amplitude do alcance das soluções para os problemas do mundo real gerados pelas atividades do tipo 3. Todas essas atividades englobam quatro objetivos para os estudantes. A. Adquirir um entendimento em nível avançado do conhecimento e da metodologia usados em disciplinas particulares, áreas de expressão artística e estudos interdisciplinares. B. Desenvolver produtos ou serviços autênticos que sejam, sobretudo, orientados para que se chegue ao impacto desejado em um ou mais públicos específicos.
C. Desenvolver habilidades de aprendizagem autodirigidas nas áreas de planejamento, busca e foco do problema, administração, cooperação, tomada de decisão e autoavaliação. E D. Desenvolver o comprometimento com a tarefa, autoconfiança, sentimentos de realização criativa e a habilidade de interagir efetivamente com outros estudantes e adultos, com quem compartilham metas e interesses comuns. As experiências do tipo 3 são a culminação da aprendizagem natural, representando a síntese e a aplicação do conteúdo, dos processos e do envolvimento pessoal por meio do trabalho automotivado. Essas atividades servem como veículos dentro das experiências escolares totais, por meio das quais tudo, desde as habilidades básicas aos conteúdos avançados e processos, se encontram na forma de produtos e serviços desenvolvidos pelos estudantes. Eles podem ser referidos como a fábrica de montagem da mente. Claramente, o papel dos estudantes é formado no modelo de aprendizagem da lição, para o investigador ou criador em primeira mão, e o papel do professor deve mudar do instrutor ou disseminador de conhecimento para algum tipo de combinação de treinador, organizador, administrador, mentor, agente, guia e, por vezes, até colega. Subteoria 3: Operação Rod Stewart. Educação para superdotados e capital social. O fundamento para essa subteoria é a seguinte: se baseia nos papéis antecipados que os indivíduos com alto potencial irão desempenhar na sociedade. Independente de gostarmos ou não, a história tem nos mostrado que pessoas com altas capacidades assumem posições importantes em todas as esferas da vida: governo, leis, ciências, religião, política, negócios, artes e humanidades. Que tipo de líderes serão essas pessoas? Que tipo de experiências de vida criaram os comportamentos contrastantes de geral, de Nelson Mandela e de Amin? Essa subparte da teoria geral aborda a questão: por que algumas pessoas mobilizam suas áreas interpessoais, políticas, éticas e morais de tal maneira a colocar as preocupações humanas e o bem comum acima do materialismo, do egocentrismo e da autoindulgência? A abundância de materiais oriundos da sabedoria popular, literatura de pesquisa, relatos biográficos e anedóticos sobre criatividade e superdotação é extraordinária. Todavia, somos ainda incapazes de responder essa questão fundamental sobre as pessoas que devotaram suas vidas para melhorar a condição humana. Vários teóricos especularam sobre os ingredientes necessários para a superdotação e a produtividade criativa e suas teorias afins chamaram a atenção para os componentes e condições importantes para a realização de alto nível. Contudo, a maior parte das teorias enfatiza somente as características cognitivas e, ao fazê-lo, deixam de explicar como a confluência de traços desejáveis resulta em compromissos para tornar as vidas de pessoas mais gratificantes, ambientalmente seguras, economicamente viáveis, pacíficas e politicamente livres. Um dos meus trabalhos relacionados a esse tópico examina a pesquisa científica que define várias categorias de características pessoais associadas com o comprometimento do indivíduo com a produção do capital social, aqui brevemente definido como o uso dos próprios talentos para melhorar as condições humanas, independente de essa teoria ser dirigida a uma pessoa ou a públicos ou condições mais amplas. Essas características incluem otimismo, coragem, romance com o tópico ou disciplina, energia física e mental, visão e sentido de destino, e um sentido de poder para mudar as coisas. Esses fatores e seus subcomponentes estão retratados no quadrante de baixo. Eles estão representados na figura de concepção dos três anéis por um padrão ou malha xadrezinha no qual os três agrupamentos de traços são encontrados. Chama esses traços Hondstut, de fatores cognitivos, porque eles interagem e ressaltam os traços cognitivos que são normalmente associados com o desenvolvimento das habilidades humanas. Vários pesquisadores sugeriram que os construtos desse tipo, incluídas inteligência social, emocional, intra e interpessoal, estão interrelacionadas e são independentes das medidas tradicionais de habilidades.
As duas setas bidirecionais desse diagrama apontam para as muitas interações que se apresentam entre estes fatores. A meta geral deste trabalho e do modelo de intervenção relacionado a ele foi concebida para infundir no processo escolar de um modo geral experiências que provam componentes Haldstut e que, no final das contas, ofereçam a jovens altamente capazes um sentido de responsabilidade para com a sociedade em geral. Seria ingênuo pensar que um redirecionamento de metas educacionais poderia acontecer sem que haja um comprometimento em todos os níveis para examinar os propósitos da educação numa democracia. Também seria ingênuo pensar que as experiências orientadas à produção de capital social podem, ou até mesmo pretendem substituir nosso foco atual na produtividade material e capital intelectual. Mais do que isso, esse trabalho procura ressaltar o desenvolvimento da sabedoria de um estilo de vida satisfatório que sejam paralelos às questões de diversidade, equilíbrio, harmonia e proporção em todas as escolhas e decisões que os jovens fazem no processo de maturação. O que as pessoas pensam e decidem fazem levar a algumas das melhores ideias e realizações da sociedade. Se quisermos líderes que promovam ideias e realizações que consideram os componentes que identificamos na Operação Haldstut, então, a superdotação no novo século terá que ser redefinida de forma a levar em consideração esses componentes cognitivos. E as estratégias que são usadas para desenvolver a superdotação em jovens necessitarão dar tanta atenção às condições cognitivas de desenvolvimento como hoje damos ao desenvolvimento cognitivo.